Olá, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo da questão da Caixa. O primeiro foi uma questão de estelionato, né, ocorrido. Não sei se seria bem esse termo, né? Mas uma pessoa da minha família foi retirada praticamente tudo que ela tinha na conta, deixaram os centavos, né? E esse é um relato um pouco maior do que aconteceu comigo e fica de alerta para muita gente que talvez esteja passando por isso, né? Ou pode passar. Então eu vou mostrar mais ou menos os trâmites que eu tenho corrido e o que que a justiça, né? O que que chega na justiça, o que que uma classe social, vocês vão ver, eu sou praticamente da classe social mais baixa que tem no Brasil, né? Não venho de uma família miserável, mas eu tô numa classe que ganha um pouquinho acima do salário mínimo, né? Eu me chamo Juliano, eu sou do estado do Paraná. Atualmente eu moro no município de Piraquara. No ano de 2017 para 2018, eu e minha namorada, né, resolvemos casar. Quando nós fomos atrás de trâmites como cartório, né, daí resolver comprar um local para a gente poder morar, seja apartamento, casa, eu descobri que eu estava com meu nome restrito na Caixa Econômica Federal. Aqui é no bairro do Sítio Cercado, na Caixa Econômica. A princípio nem descobria exatamente pela Caixa, porque esse tipo de restrição era uma restrição interna que estava. Acredito que o nome do órgão é SINAD, o nome do sistema interno deles é SINAD. Estava com o nome interno sujo, né? Sujo, é restrito. Eu, a princípio, corria em vários locais para poder descobrir como que vê essa dívida, não sabia quanto que era, não sabia quem fez, né? Não era eu que tinha feito a dívida, então não tinha noção alguma do que tinha ocorrido. Em uma das caixas econômicas que eu fui, eu não vou dizer o nome porque o gerente me ajudou bastante. Ele acabou tirando essa restrição interna para que eu pudesse correr atrás disso. Expliquei para ele que não foi eu que fiz a dívida, que eu precisava saber o valor, que eu precisava saber quem realmente fez e aonde que foi feita essa dívida, né? Detalhe, o valor quando está nesse SINAD não é mostrado, porque é uma coisa ilegal. Pelo menos o que eu fui ler no Código do Consumidor, se eu não me engano, no artigo 56. Porque se existe uma dívida interna e não tem o valor não é informado, né? Como que você vai poder pagar se a casa de dívida é tua? Então, detalhe, esse gerente então me repassou essa dívida, me deu uma folha impressa e eu comecei a correr atrás dessa dívida. Fui até a Caixa Econômica. Lógico, vou fazer um breve relato disso tudo que nós estamos no ano de 2021 e praticamente faz mais de 3 anos que eu estou correndo atrás de poder sanar esse nome negativo, né? Esse empecilho que ficou, né? A princípio eu passei por 3 gerentes nessa Caixa Econômica lá. Nenhum ajudou. Simplesmente você tem que pagar a dívida e pronto. Aí eu recorri ao advogado do estado. Depois de correr muito atrás de advogado, vários lugares, um faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar. Eu recebi uma ligação, eu não lembro o nome do órgão aqui do Paraná, se não me engano, fica lá na rua Visconde de Guarapuava, me ligaram e disseram que simplesmente o Estado não poderia me fornecer um advogado. Não foi explicado por quê e eu também, pela resposta, não soube também nem como me comportar, né? Como questionar eles e saber o que eu tinha que fazer. Então resolvi pagar a dívida, só que no meu casamento eu tive uma pessoa que fez que é a celebração, que ela era advogada e conversando em cafés, conversando como é que ia ser o casamento, acabei contando o que aconteceu. Essa pessoa assumiu a dívida e ela me pediu uma simples coisa: vá na Caixa Econômica onde que a dívida está e peça uma tal de microfilmagem, que é como se fosse uma cópia da dívida, um carbono da dívida. Quando eu fui até a agência, ela me indicou o seguinte: é provável que eles não deem isso de livre e espontânea vontade. Não demonstre que você está em processo e não demonstre que você vai usar isso contra eles. Simplesmente fala que você vai pegar isso para protestar quem fez a dívida. Que no caso, eu já tinha descoberto, estava já pulando um pouco do relato, que foi uma loja de planejados, que foi feita algumas compras de imóveis. E essa loja então repassa a dívida para um banco e o banco cobra da pessoa, né?
Quando eu fui pedir essa microfilmagem de 5 dívidas, que dava em torno de 5 mil e uma coisinha, que já estava em juros de 10 e bolinhas, não lembro, mais ou menos 10.800 por aí. De 5 dívidas, não existia 3, contrato algum. Não existia nenhum tipo de data de aceite, que seria quando a loja vai até o local entregar o móvel, seja o que for, e a pessoa assina. Ah, tal dia, tal hora estou recebendo tal produto. Não existia. Existia de duas dívidas existiam. Detalhe, essas duas dívidas que existiam, ela estava com uma rúbrica que eu não faço. Eu, como nem eu disse, eu sou de uma classe social inferior, né? Eu não tinha esse costume. Eu faço o meu nome numa letra bem razoável. Ou seja, então pegamos isso como arma e processamos. Detalhe, o Estado me negou, um advogado não sei porquê, e uma advogada, que seria amiga, né, por acaso aconteceu, ela pegou esse caso e por causa de uma coisa no processo, praticamente ela matou o processo inteiro. Ou seja, de 5 dívidas existiam 2, 3 não tinha nada dela, e essas 2 tinha 2 rúbricas, não tinha data de aceite da entrega do móvel, mas tinha 2 contratinhos que eu não sei o que é lá, duplicatas, 2 duplicatas, com uma assinatura que não é minha. Isso, acredito lá para agosto de 2018, nós estamos em 2021, em processo de 2018. Por causa da pandemia, né, isso que alegam em 2019, em março começou, as coisas ficaram muito burocráticas. Perdão, 2020, né? Então começou a se arrastar essa questão de pandemia. Então, a cada vez que a Caixa Econômica pedia um tempo para o processo, a juíza dava 60 dias. No caso, pense bem, eu sou um assalariado, né? No momento ainda faço faculdade, né? Tudo, né? Eu pago contas, pago faculdade, pago todas as coisas. Eu não tive, já fazem 4 ou 5 vezes, se não me engano, que a juíza deu 60 dias de prazo para a Caixa Econômica Federal. Não tive 60 dias, né? Eu não tive nem 30 para me parar, ter esse dinheiro, porque já fazem 3 anos que vou fazer 3 anos que eu estou casado, e eu não consegui comprar uma casa própria pela simples condição de alguém vender móveis no meu nome, e a Caixa Econômica, mesmo sem um contrato dessas dívidas, mesmo sem uma entrega desses móveis, que seria a compra, me protestou, e eu não consigo sair de uma dívida que eu não fiz. Conforme o caso está rodando, algumas dívidas, essas aí, a juíza no mínimo pediu para tirar a minha dívida do mercado externo, né, que seria o SPC e o Serasa. Agora isso aconteceu mais ou menos no fim de ano, dezembro desse ano passado. Eu estou em fevereiro de 2021. E voltamos atrás correr de casa. Quando eu voltei a falar com o gerente de lá, não vou dizer nome, mas eu tenho mania de gravar, porque o que eles falam para nós, eles não comentam, né, externamente, né. Gravei a conversa, simplesmente ele me disse o seguinte: o juiz pediu para a Caixa Econômica tirar essa vida externamente, não internamente. Internamente vai ficar. Se você quiser financiar uma casa, financie para o outro banco. E eu até argumentei, poxa, eu preciso da Caixa Econômica pela minha condição social, e as condições que a Caixa dá de subsídio, né? Tem muita coisa boa para nós. Ele simplesmente negou. A minha advogada pediu para mim voltar e falar com o gerente geral. Eu passei para uma gerente da imobiliária, não sei se é isso que se fala, gerente de imóveis da Caixa Econômica, e ela me repassou para o gerente geral, que eu não sei o nome dele também não cabe a isso, né? Gravei essa ligação também, e esse pela questão do Código do Consumidor, que não pode, né? Se a dívida está internamente lá, por que eles não me falam quanto que é para mim poder fazer o pagamento, né? Ele me disse que a dívida não existia. Não existe dívida alguma. Simplesmente a Caixa está negando um crédito para que você possa comprar o imóvel. Você é um risco para nossa instituição. Detalhe, eu tenho 36 anos. Eu sou empregado, né? Faço faculdade. Não sou tão não letrado quanto muitas coisas, né? A minha esposa trabalha, eu trabalho, e nós não temos um salário menor do que um salário mínimo. Chega a 2 e pouquinho. E a Caixa Econômica negou, né? Já tentei por outros bancos, né? E isso é aprovado, mas com um valor maior, questão de juros, valor maior, questão de parcela, algumas coisas a mais, né?
Detalhe, isso está ocorrendo ainda no momento, estou passando por esse processo. A questão da rúbrica foi feita uma perícia no dia 4 de dezembro. A juíza deu 66 dias só para fazer essa análise. Hoje é dia 2 de fevereiro, perdão, de março. Hoje, dia 2 de março, ainda não saiu isso, já passou o prazo, não foi ocorrido isso daí, nem a rúbrica lá, uma rúbrica não foi analisada isso daí, o processo está correndo, ou seja, por causa de uma coisa que uma loja fez, que eu nem sei, que aparentemente não posso dizer que foi, mas que parece que existia algum tipo de combinação entre a Caixa Econômica e essa loja, conseguiram aprovar alguns financiamentos, que eu não sei como, e eu estou com o nome restrito e pagando pelo até agora, mesmo vendo que a história é essa, a juíza pedindo que a dívida fosse retirada, a Caixa Econômica não pensa em questão assim da justiça, e sim do lucro, né? E acredito que tenha muita gente passando por isso, ou tem pessoas que podem ser, no mínimo, instruídas para onde correr. O Estado praticamente não tive ajuda, talvez alguns tenham. E você já tem uma noção também do que você deve pegar, né, para poder constar a dívida, né? Não sei se esse vídeo ajuda muita coisa, mas acredito que mostra pelo menos a moral desse Brasil, né? A moral das condições. Se você não tiver o mínimo financeiro para você poder correr atrás, é muito complicado. Muito complicado. Qual que é o meu conselho para todo mundo, né? Cara, saia da posição que você tá. Sai da posição que você tá, senão você vai ficar preso dependendo de ajuda. Não é que você possa correr para os meios legais. Não, você vai precisar de ajuda, mesmo, né, digo, de amigos, né? Se eu não tivesse uma advogada conhecida por perto, né, que fosse amiga da família, não teria possibilidade alguma de, no mínimo, correr o processo. No mínimo, né? O processo está difícil, vai demorar. É bem provável que a Caixa Econômica reconheça a dívida, né? Porém, né, o tempo é longo, né? Enquanto isso, a gente vai sofrendo e esperando com que a justiça seja feita, né? Espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa no relato.